Fala rapaziada, RS aqui, mano, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos aí, rapaziada? Deixa muito like, se inscreva no canal da RS, dá aquela moralzinha, não custa nada, clica nesse botãozinho aqui embaixo pra se inscrever e vem curtir os conteúdos aqui no canal da RS, rapaziada. Se você curte o Zact Brabo, conteúdo de carro, zoeira, as histórias, mano, é aqui no canal da RS, carro é aqui, então fortalece aí, se inscreva, compartilha com os amiguinhos, rapaziada, pra dar aquela força pra RS, ajudar o canal da RS a crescer e ativa as notificações aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Dá essa moral aí que não custa nada, demorou? Bora aqui, rapaziada, canal Avantgarde, rapaziada. Ferrari 488 fumando pelo escapamento. E agora? Se tá fumando pelo escapamento, agora é rezar e chorar, né? Porque deve custar caro, viu, pra arrumar isso aí, né, rapaziada? Apesar que o cara que tem a Ferrari também, né, não tá se preocupando muito com isso. Mas, brincadeiras à parte, lembrando, link da Avantgarde, rapaziada, vai estar aqui na descrição se você não conhece. Duvido muito, vai lá, tá aqui, se inscreva no canal. Tem muito vídeo pesado, muito da hora mesmo. Só carro brabo. Demorou, rapaziada? Então, sem roleira, vamos reagir aqui. Ferrari 488 fumando pelo escapamento. E já é aquela biturbo, né? Muito da hora. Em 1, 2, 3 e play. Ferrari 488. Deixa eu já mudar a tela, né? Antes que eu me esqueça. Pronto, deixar a tela aqui embaixo, Uma das primeiras V8 biturbo da história, depois da F40 e mais uns outros modelinhos ali que saíram esporádicos. Mas a primeira implementação de fato da plataforma F154, esse motor V8 biturbo que está presente agora em todos os modelos da Ferrari, inclusive vai entrar na Puro Sangue agora. Caraca. Basicamente um sonho aqui em forma de carro, né? Só que de repente o sonho se torna fumaça, literalmente. Infelizmente, as 488 sofrem de problemas muito comuns de carros de baixa produção que inauguram tecnologias novas, que é o caso que a gente tem aqui nos turbocompressores. Eles fumam, eles acabam sofrendo um vazamento de óleo na retenção interna da lubrificação e a maioria das 488 hoje passam ou vão passar ou já passaram por problemas de fumaça no escapamento. Fumaça relacionada a óleo, certo? Isso é crônico. Nesse vídeo vamos abordar esse problema de uma maneira prática e objetiva, assim como a gente faz as coisas aqui na Vanguard. Vamos mostrar todos os tipos de solução que existem hoje no mercado para resolver esse tipo de problema. Soluções de trocar a turbina pela mesma turbina original, propensa a repetir os mesmos problemas. Soluções de mercado na parte de melhorias, troca de conjunto interno. E já que vai mexer na turbina, já troca, já vai melhorar, já coloca umas maiores aí, mano, impressão, pô. Solução da Vanguard, que está criando uma espécie de mercado paralelo de turbinas depois de alguns anos de trocas de turbinas de 488. Vou mostrar algumas 488 aqui nesse vídeo, mas antes de começar esse vídeo, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos técnicos e objetivos. Caraca, eu tô apaixonado nessa assim roda, como esse que eu vou passar para vocês neste vídeo. Bonito, e não esquece de deixar a curtida, porque esse conhecimento é de utilidade pública e você deixando a curtida, você já ajuda as outras pessoas no mundo a terem acesso a esse tipo de solução. E vem com a gente. Esse volume tá alto, tá no máximo. Bom, antes vamos dar uma olhada numa outra 488. Eu tô com o caso clássico que a gente vê nesses F142 com as novas turbinas, né? Lembra, esse V8 não é o primeiro V8 da Ferrari que é turbinado de fábrica. A gente teve, acho que o principal expoente é a própria F40. Mas na F40 a gente estava falando da década de 80, né? E a gente tinha um sistema de pressurização bem diferente do que a gente tem aqui. O que chama a atenção é que a turbina da F40 era uma IHI. E agora, para essas versões dos V8 turbinados de série, de fábrica, a Ferrari trabalhou com o mesmo fabricante, que é um fabricante de indústria pesada japonesa, né? A IHI, certo? A Heavy Industries. Misericórdia. Primeiro eu vou deixar aqui para vocês verem, eu não falo japonês. O que a gente tem de diferente nessas turbinas? A Ferrari estava preocupada com o comportamento, com a dinâmica de entrega de torque de um motor turbinado, certo? A gente tem a questão de inércia, a gente tem a questão de carga, de você preencher o motor com pressão positiva. Para corrigir isso, eles resolveram trabalhar com uma tecnologia diferente no que a gente chama de conjunto rotativo, ou
as pazinhas, ou o material e a geometria e o dimensionamento dos componentes internos lá que rodam dentro da turbina. Mais de 100 mil rotações. 100 mil rotações. Tem turbina que chega a 200 mil rotações por minuto. Esse é o RPM de eixos de turbinas como essa, que é uma turbina com dimensões menores, com uma massa menor. Então eles trabalham com uma liga de titânio aqui no conjunto rotativo interno dessa turbina, que dá resistência e também você consegue trabalhar com pouco material e bastante temperatura. Lembrando, essas turbinas ficam bem incandescentes. E por último também, além da lubrificação do mancal da turbina ser feita por óleo, a gente tem um sistema de rolamento de cerâmica. Então a gente tem uma lubrificação híbrida aqui na parte interna, certo? Então a gente tem aqui tanto esse eixo lubrificado como também um rolamento. E é nesse rolamento, nesse diferencial que a Ferrari fez aqui num carro de série, que a gente costuma ter os problemas, certo? O rolamento, ele com o tempo, ele não aguenta. Isso eu estou falando de turbina original, 488 já teve, principalmente as primeiras, dos primeiros anos, os primeiros carros que saíram da fábrica, tiveram bastante problema com esse sistema. Houve uma atualização da turbina, mas ainda assim a gente vê a 488 ao longo do tempo, depois que ela saiu de garantia, algumas acontecendo problemas na parte do conjunto rotativo, certo? A turbina começa a fumar. E essa em específica que a gente está trabalhando aqui é o caso dela. Essa fumada ela fica mais evidente quando o carro ganha um escapamento, certo? Principalmente escapamento com fluxos mais livres. Essa fumaça ela fica mais evidente e ela é gradual. Com o tempo ela vem piorando. E se a gente dá uma olhada nessa turbina, a gente tem uma delas até o momento que já começou a ter o problema. O principal sintoma saiu uma fuligem aqui, uma fumaça de óleo mesmo, né? Se você dá uma olhada aqui, esse óleo ele sai da própria turbina na parte de trás, numa espécie de um selo que a gente tem aqui entre o rotor e essa caixa aqui, que retém o óleo lá dentro, que está entrando sob pressão, mais de 5 bar aqui no caso, né? E se a gente dá uma olhada nessa turbina, a parte por onde passam os gases de escapamento, ela está ainda opaca, ela não está com aquele excesso de óleo característico de turbina estourado. Mas se você dá uma olhada só nessa turbina aqui, essa daqui ainda está boa. Mas desse daqui, se a gente dá uma olhada lá atrás das pás, a gente já começa a ver um melejamento. Ele é pequeno, a maior parte já acaba sendo queimada pela própria temperatura dos gases que a gente tem aqui dentro. Mas com o tempo ela começa a dá esse problema. Aí esquenta e sai se você está comprando uma 488 ou um carro com F142 traseiro central com essas turbinas, a nossa recomendação, principalmente para quem está pensando em botar o escapamento, mas não é exclusiva para esse cenário, é você fazer um upgrade desse sistema rotativo que é muito bom, certo? Mas pode ser melhorado. A grande questão é como fazer esse upgrade. Eu vou mostrar primeiro como não fazer o upgrade. Então aqui eu tenho um exemplo de como a gente não faz, tá? Eu tenho a turbina de uma outra 488, que para fins políticos eu não vou mostrar o carro, mas dá pra ver que é exatamente o que eu tô vendo aqui. Uma biturbo, Alan Biturbo. Ele falou que ia fazer um vídeo de uma, né? Lamborghini Biturbo. É embaçada as Biturbo, hein? E eu tô vendo aqui, ó. Será? Essa turbina é uma turbina de Ferrari, é uma IHI. Será? A gente tem aqui a indicação, F142, etc. E aí o que a gente percebe aqui? Primeiro, há várias modificações nessa turbina, certo? Essa caixa, essa parte central, o miolo, a gente tem as conexões de óleo, onde a gente tem as conexões de água, ela é muito diferente da turbina original, né? E outra coisa que a gente percebe também é a quantidade de óleo que tem aqui, certo? Essa foi uma tentativa não bem sucedida de como fazer o serviço. E por último também a gente percebe um rotor gigantesco lá dentro, certo? Se eu dar uma olhada aqui na parte quente, o rotor é muito grande mesmo, né? Isso significa que a gente tem bastante massa ali e esse vai ser um rotor que demora para pegar. Outro, nós temos um problema na 488, que é o limite de pressão que as bielas aguentam, certo? A gente já alcança esse limite com rotores muito menores. Enfim, o
que eu acho que aconteceu aqui, porque eu não conheço o caso. Alguém trocou o escapamento dessa 488, não foi a gente, ou a própria 488 deu problema com um de turbina, estourou o retentor, começou a fumar. Inicialmente você vai cotar o preço das turbinas originais e novas, aí você vê o quão cara elas são, vindo da Ferrari, e aí as pessoas pensam em alternativas. Bom, isso daqui é só um turbocompressor, certo? Talvez se eu pegar o turbocompressor do carro X e fazer as adaptações, eu consigo fazer esse conjunto rotativo, esse miolo, essa caixa e os rotores internos funcionarem nas carcaças originais da 488. E isso foi o que foi tentado feito aqui, certo? Provavelmente é uma caixa muito mais barata do que a original, e o que eles fizeram aqui foi aproveitar a estrutura externa da turbina, principalmente as duas caixas, a quente e a fria, e adaptaram no meio dela um conjunto rotativo completamente diferente da original. E aí surgem os problemas, como por exemplo, problemas de vazamento, tanto nas conexões que já foram adaptadas, a gente tem conexões aqui, uma espécie de um adaptador de macho para fêmea, de fêmea para macho. Veja como a turbina original tem a conexão direta dos tubos macho na parte interna aqui, como seguindo o próprio projeto original da fábrica. E também percebe-se que as dimensões dessa caixa são diferentes da caixa interna aqui original, e isso dá um problema de encaixe, de fechou lá dentro. E aí as pessoas começam a adicionar outras peças no projeto, como por exemplo essa barra soldada aqui, para tentar fazer uma contra-pressão ou uma força nesse sentido para deixar tudo junto. Eu entendo que isso aqui pode ter sido uma tentativa a fins de reduzir prazos ou custos, mas essa é uma tentativa que a gente não oferece e não recomenda aqui na Vanguard, tendo visto o problema que a gente teve aqui nessa turbina. E outra, essa turbina é muito maior, ela tem um potencial de construir mais pressão e, portanto, gerar mais potência, mas aqui a gente já está em dimensões que vai dar muito turbo lag e também pode quebrar o motor, certo? Porque é muito grande aqui. A gente tem duas dessa num carro, num motor de 3,9 litros. Enfim, só para exemplificar melhor o que eu estou tentando falar aqui, essa é a parte da caixa, do miolo, né? Na verdade, eu peguei de uma turbina que quebrou aqui, mas você esperaria o rotor do compressor de um lado e o rotor da turbina do outro. Aqui a gente está sem porque quebrou. Mas a gente percebe mais ou menos o serviço que é feito quando a gente remove a caixa e aí a gente adapta essa parte da caixa, a gente aumenta o diâmetro aqui para caber um rotor que é maior, certo? E a gente faz uma espécie de turbo híbrido, certo? Muito comum. Mas existe uma alteração muito grande. A caixa que foi utilizada aqui nesse projeto é completamente diferente da original. Tem um jeito melhor de fazer isso, que é isso aqui. O que a gente faz é utilizar a turbina original, utilizar a caixa da turbina original, corrigir ou aprimorar os erros de projeto que a gente tem na turbina IHI para que a turbina não fume mais. E, além disso, a gente faz a substituição do conjunto rotativo, ou seja, do compressor e da turbina internos, e a gente adapta um conjunto rotativo que a gente já vem utilizando há algum tempo aqui nos projetos de preparação dos carros que a gente faz aqui na Vanguard, certo? Um rotor, um conjunto rotativo alemão, que até hoje a gente tem projetos com mais de 1000 cavalos utilizando os mesmos componentes e a gente não teve uma quebra até hoje, certo? E como é que a gente faz isso? A gente tem duas opções. Então a introdução do aprimoramento tanto da caixa para resolver os problemas de vazamento como o aprimoramento do conjunto rotativo traz uma turbina muito mais confiável que a original, com pouco turbo lag, certo? Que a gente tem aqui um conjunto muito eficiente. As turbinas, apesar de maiores, elas têm uma geometria de base, uma massa muito mais aprimorada em termos de geometria, do próprio formato do componente, né? As asas são clipadas, a gente tem um conjunto um pouquinho maior de aletas em relação ao original, mas ainda assim mantendo uma própria eficiência, ou seja, gerando pressão sem gerar calor. E por último também o mais importante, e isso a gente rapaziada, se vocês estiverem ouvindo um barulho aqui, é da calha, tá ligado? Fechou o tempo com força aqui, tá escuro pra vocês terem ideia, rapaziada. E tá ventando muito, então se vocês ouviram um barulho aqui, é da calha. Vou tentar diminuir o volume do microfone aqui pra vocês ouvirem. Desses caras aqui,
que em plena carga estão girando a mais de 200 mil rotações. O processo de balanceamento dessa massa rotativa aqui interna dentro da turbina é feito com equipamento especial, que até hoje eu não vi no Brasil, certo? Eu só vi lá fora. E esse também é um dos segredos para você ter um turbocompressor que dure muito. Todos duram, carros de mais de 1000 cavalos, muito mais pressão e fluxo que a gente trabalharia numa 488 original, né? O motor original não aguentaria tudo isso, né? Mas, enfim, o que a gente tem aqui é um superdimensionamento da parte de turbos e com extrema confiança. Eu não conheço nada mais confiável que isso. E isso provado na prática, né, com todos os projetos que a gente tem trabalhando com esse miolo, que é muito bom, né? A gente pode fazer isso tanto na turbina original do carro ou, nesse caso aqui, se vocês perceberem, o que a gente vai fazer agora. A gente está trabalhando com 2 turbocompressores originais novos que foram aprimorados, ganharam os conjuntos rotativos novos e também fizeram as melhorias aqui na parte da caixa central da turbina para evitar futuros vazamentos, né? E tudo isso num preço muito próximo de um turbocompressor original aqui no país, certo? Bom, vamos continuar esse projeto, vamos botar essa daqui agora de volta lá numa outra 488 agora, uma terceira, e vamos terminar isso, vamos ver como é que fica tudo isso na prática. Mas antes de a gente continuar o assunto das turbinas fumandos em 488, eu tô com uma outra aqui, uma Spider, numa configuração Nossa, essa tá bonita, hein? Essa, na verdade, é uma das Ferraris Nossa que senhora, é mais eu comentada curti muito quando ela essa tá aqui roda, na Vanguard. Todo mundo que Nossa. passa do lado vem e fala, uau. Até cara que não é ferrarista fala, uau. E eu estou falando, uau. Primeiro a gente está falando da cor, né? Completamente fora da curva, para uma Ferrari pelo menos. Estamos falando de uma Grigio Silverstone, para os íntimos cinza metálico. E um cinza metálico muito elegante, muito sofisticado. E transforma completamente a ideia que você pode ter de uma Ferrari. Só que junto disso nós temos um interior clássico em caramelo, numa configuração de laranja com cinza, que é muito comum hoje em todos os aspectos de produção humana, arquitetura, interiores, carros, prédios, roupas. Tudo está seguindo esse padrão muito interessante. E para completar, nós temos as pinças, laranjas também, um laranja metálico, e também as rodas, num bronze, são rodas da Vossen, Muito num louca, bronze velho. fosco, Nossa, que amarram tudo isso, embrulham que todo esse rodinha pacote bonita, mano. e Olha. deixam essa Ferrari mais diferente do que as outras. E ainda assim nós temos aqui no final uma customização inspirada em alguns carros de competição da Ferrari. Isso porque nesta 488 nós fizemos algumas coisas relacionadas à competição também, que eu vou falar para vocês mais ao longo do vídeo. Mas antes a gente precisa lembrar que esse vídeo é um vídeo de manutenção e eu estava falando da parte de turbinas fumando de 488. Aquela vermelha que eu mostrei no início do vídeo era uma Ferrari original que estava trocando escapamento e preventivamente nós falamos, olha, as turbinas de 488 costumam fumar. Se você quiser fazer o serviço de uma maneira correta, precisa, para não ter problema, faça a melhoria das turbinas, faça o upgrade das turbinas. E nós temos uma que funciona muito bem. Lembrando, eu estava falando de uma 488 original. E aí imagina a surpresa de quando a gente desmonta o escapamento e a gente vê que uma das turbinas do lado direito já estava fumando. Esse foi o take que vocês viram com aquela parte brilhante no fundo do rotor. Só do lado direito. Vamos embrulhar tudo isso, vamos resumir o que tem hoje no mercado e encerrar esse assunto. Em resumo, senhores, turbinas de 488 podem quebrar e muitas já quebraram. Quais as opções de solução que a gente pode ter hoje no mercado? A gente troca por uma nova original. Qual que é a certeza que a gente tem em relação a essa turbina não dar o mesmo problema que as primeiras deram? Elas foram atualizadas, mas qual que é a certeza que a gente tem? Nós não temos. Não foram testadas, esses problemas estão recentes agora. Só o tempo dirá, só a passagem do tempo vão dizer se essas turbinas novas vão resolver ou não. O problema é, elas são muito caras aqui no Brasil, certo? E aí a gente tem que estudar alternativas. Quais são as alternativas que nós temos? Fazer a melhoria do conjunto rotativo e eliminar de vez essa parte dos vazamentos. Nós aqui da Vanguard trabalhamos com preparação há muito tempo e nós utilizamos aqui um conjunto rotativo alemão que
já foi testado em carros de mais de 1000 cavalos, numa litragem semelhante, 4 litros, a gente tem da 3.9 aqui, em pressões acima de 2.5 bar. Esses rotores funcionam até hoje, rotores aí rodando há uns 2, 3 anos já nessas pressões, certo? E aqui ele seria subutilizado, a gente está falando de 1,6. É como se a gente desse só 50% de manete ali no acelerador das turbinas ou dos motores do avião. Então, no final, um rotor muito robusto que soluciona o problema da 488. Inclusive, essa é a indicação para todos que acabaram de adquirir ou possuem uma 488 e estão com aquele receio. Vai fumar, não vai? Faz o upgrade, tira a sua turbina original, deixa lá na prateleira, põe o rotor melhorado e aí, se porventura você for vender esse carro daqui a alguns anos, você retira, vende. Existe um mercado paralelo de turbinas reutilizadas. Aquela da vermelha já está no terceiro carro, para vocês terem uma ideia. E retorna a sua turbina original para passar esse carro para frente. 100% original, tudo reversível, certo? E não perde valor. No final, o que você vai fazer depois de substituir essa turbina é basicamente trocar o óleo, nada mais. Você esquece que esse problema existe e o carro ainda fica muito bom. Falando em trocas de óleo, que óleo a gente utiliza numa Ferrari, num F154, num V8 biturbo de mais de 600 cavalos? Que óleo a gente utilizaria? Bom, aqui na Vanguard há mais de uma década a gente utiliza a linha 800 XS da Motul na maioria das trocas de óleos. Na verdade, se você for um dono de oficina, segue uma consultoria rápida. Esse é o lubrificante na linha 40 que você deve ter na sua oficina. Ele atende, principalmente se ela for multimarca, porque ela atende uma gama gigante. Olha isso. Toma esse foguinho aí, pô. Bom, senhores, então... Chegou a parte do negócio, hein? A gente utilizou de fato a programação para limpar o escape, certo? Mas também para provar que a turbina é boa, certo? São essas a nossa melhoria que está nesse carro. E recapitulando, você pode ter uma 488 original. Você faz o upgrade da turbina e mantém o escapamento original, sem problemas. Ou você não gosta do ronco original da 488, que tem aquele ronco de liquidificador, não é ronco de Ferrari. Você quer botar um escape, tudo bem, aí a gente faz a modificação da turbina e do escape. Não mexe em potência, segunda opção. E tem a terceira. Aí sim! Essa é a terceira. Quando a gente faz turbina, escapamento e programação. A gente sobe um pouquinho de pressão, principalmente em alta desse carro. Mesmo projeto que a gente já mostrou aqui naquele vídeo, que eu tava, acho que uma outra 488 vermelha acelerando na full power. Nossa! Muito louca. Muito louco Esse esse é ronco, daqueles mano. carros de pele curta do Nelson Piquet, né? Você tem que... Você pisa e aí é como se a pele tivesse meio apertada demais. Nossa, muito louco. Cara, como é bom isso aqui, cara, pelo amor de Deus. Você tá bem ali, Arthur? Fica imaginando Forte, se um né? dia eu vou ter uma experiência assim, mano. Dirigir uns carrão assim, não dá não. Nossa, não dá no passageiro, não dá nada não. Muito louco. Meu Deus. Vamos fazer de novo. Mas antes, tem uma coisa. Esse carro, na verdade, é uma Spider. Então... Mano, se eu tô andando na rua e vejo um negócio desse que fala, mano, é muita jogar na cara que eu sou pobre, tá ligado? Porque, mano, olha isso, cara. Nossa, que da hora, velho. Olha isso. Muito louco. Falta mais uma coisa. É nada, ai. Esse cabelo liso agora. Nossa, muito louco,
daqueles carros de perder o cabelo. Literalmente, né? Mas olha, na verdade isso é coisa séria. Isso é coisa séria, senhores. Na verdade isso aí tem nome, chama alopécia androgenética, ou vulga queda de cabelo. E sabe de uma coisa? A partir dos 20 anos, 20% da população já sofre desse problema e vai